Aleluia, Jesus é o nosso Senhor. Hoje nós vamos dar início a uma nova série de 24 mensagens intitulada Os Ministros da Nova Aliança, e é baseada principalmente na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Essa primeira mensagem, o título é A Igreja dos Primogênitos, e está baseada em Hebreus capítulo 12, versículos 22 a 24, que dizem: Mas tendes chegados ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Senhor Jesus. Então, dando início a essa nova série de mensagens, nós vamos entrar em mais detalhes na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Senhor Jesus. Primeiramente, é importante a gente reforçar e relembrar a nossa linha ministerial. A que ministério nós pertencemos? Na verdade, a Bíblia ela só mostra um único ministério. Esse ministério começou com o Senhor Jesus, fazendo a vontade do Pai, foi o primeiro ministro da nova aliança. E durante o seu viver aqui na terra, ele escolheu e separou 12 pessoas, 12 discípulos, que são os 12 apóstolos. Ao cabo do seu ministério aqui na terra, ele morreu, foi ressuscitado, e por não poder mais estar com esses 12, então ele os encarregou de levar a cabo esse ministério. E para isso, ele concedeu poder aos 12 apóstolos. Então, em Atos capítulo 1, versículo 8, nós podemos conferir: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, esse era o encargo de Deus, do Senhor Jesus, para os 12 apóstolos. E eles cumpriram isso. Em Atos capítulo 2, nós vemos a pregação do Evangelho ali, aproveitando as festividades do Pentecostes. E muitas pessoas foram salvas, se tornaram membros da igreja, e ali nós tivemos a consolidação da igreja em Jerusalém. Mas por algum motivo eles ficaram só ali na região da Judéia. Então Deus preparou um apóstolo, Paulo, para poder pregar o evangelho nas igrejas gentias, tendo como base ali a igreja em Antioquia, que foi gerada por cristãos, judeus, que saíram fugidos da perseguição em Jerusalém e foram até Antioquia e pregaram o evangelho para os gentios, sendo, portanto, a primeira igreja no meio gentil, a igreja em Antioquia. Senhor Jesus. E Paulo, ele recebeu um encargo muito especial. A missão de Paulo era muito clara. Ele diz em Colossenses capítulo 1, versículo 24 e 25, que a missão dele era dar cumprimento à palavra de Deus, era completar a palavra de Deus. Então, Paulo, ele teve experiências de ir ao paraíso, ao terceiro céu, ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis. Isso está em 2 Coríntios capítulo 12, os primeiros versículos. E ali ele recebeu toda a revelação do plano, da vontade de Deus. E o que ele fez? Ele então escreveu, usou várias cartas, foi o maior escritor do Novo Testamento, e toda essa revelação da economia, do plano de Deus, no Novo Testamento, estão registradas nas suas epístolas. E através dessa experiência de Paulo, nós também precisamos fazer uma pergunta: quem somos nós? Nós somos a igreja. E o que nós estamos fazendo? O que nós precisamos fazer? A vontade de Deus. Louvado seja o Senhor, fazer a obra de Deus. Bom, infelizmente,
por conta de pessoas que tomaram esses escritos de Paulo na letra, exercitaram muito a sua mente, isso causou muita divisão na igreja. Então, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, nós lemos: ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, aqui pessoas que pegavam as cartas de Paulo, tomando como mero conhecimento, usando simplesmente a sua mente, não exercitavam a fé, eles extraíam as mais variadas verdades e ensinamentos, e isso causou muita divisão na igreja, né? Ó Senhor Jesus, mas graças a Deus, o Senhor tem nos mostrado que só existe um único ministério. Bom, o ministério não parou em Paulo. Depois nós vemos Deus levantando o apóstolo João, né, já no final do século I. E interessante é que o ministério de João, ele não morre, não se acaba, né, não para junto com João. João morreu, mas o ministério de João permanecia até a volta do Senhor. Isso está em João capítulo 21, dos versículos 22 ao 23. Então, esse ministério que nós estamos hoje é um ministério que foi iniciado pelo Senhor Jesus, passou pelos 12 apóstolos, passou por Paulo e concluiu, atingiu seu ápice em João. E esse ministério de João, então, é que nós estamos inseridos. E qual é a ênfase do ministério de João? A ênfase do ministério de João é experiências profundas de fé, de espírito e vida. Então, o ministério de João não são para pessoas superficiais, não são para pessoas descomprometidas. O ministério de João é para um grupo seleto de pessoas, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. E o desejo de Deus é que eu e você estejamos incluídos nesse grupo de pessoas. Aleluia. Então, quando o autor de Hebreus fala, né, na igreja dos primogênitos, quem são esses primogênitos? Esses primogênitos, de acordo com Mateus 7, são os que entram pela porta estreita e andam pelo caminho apertado. Eles também são aqueles que não buscam o Senhor pela comida que perece, ou seja, por interesses próprios. Eles também eles negam a si mesmos, tomam sua cruz e seguem o Senhor. E eles também não trocam o seu direito de primogenitura por qualquer prato de lentilha. Então vamos ler aqui Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Então, os primogênitos são aqueles que guardam a primogenitura, guardam esse direito, não trocam por nenhuma coisa, nenhum prazer passageiro nesse mundo. Esses são os primogênitos, são quem compõe a igreja dos primogênitos, e o desejo de Deus é que eu e você sejamos parte dessa igreja dos primogênitos. Jesus é o nosso Senhor.